é fácil para as prefeituras conseguir recursos dos órgãos de financiamento. Por um lado, os municípios precisam ter dinheiro para executar programas de desenvolvimento e muitas vezes não conseguem redigir projetos para conseguir os recursos necessários. Por outro lado, sobram recursos nas instituições financeiras por falta de projetos que se encaixem no modelo em que elas exigem. O Rio em Foco está no ar. Para ajudar os prefeitos a elaborar projetos de desenvolvimento econômico e social, o Sebrae lançou o programa Lidera Rio. E é sobre isso que eu converso hoje com Juliana Loma, analista de políticas públicas do Sebrae, e José Domingos Vargas, presidente da AG Rio. Juliana, o que é o Lidera Rio? O Lidera Rio é um programa para líderes públicos. Ele existe desde 2002 aqui no estado do Rio de Janeiro. E o objetivo do programa Lidera Rio, num de seus projetos, que é justamente a alavancagem de recursos, é fornecer subsídios a esses gestores públicos de como elaborar um bom projeto. Nós sabemos que existem muitos recursos disponíveis para as prefeituras, mas nem sempre bons projetos que atendam a todas essas exigências. É necessário que a prefeitura cumpra uma série de prerrogativas para que elas consigam esses recursos. Então, o programa Lidera Rio, em relação ao projeto de alavancagem de recursos, tem esse objetivo: levar a capacitação a esses gestores, identificando quais são os principais gargalos, os principais problemas para que eles possam ser justamente evitados. O presidente da Associação de Prefeitos disse que o Lidera Rio é quase uma escola de gestão. Vamos conferir. As cidades, elas estão com seus orçamentos totalmente comprometidos. Novos investimentos sempre é muito difícil. As cidades médias e as cidades menores com certeza sofrem mais, porque têm os seus recursos praticamente para tocar os projetos de educação, de saúde, cumprir os índices constitucionais. Então, novos investimentos só com recursos externos, parceria com o governo federal, parceria com o governo do estado e aí muitas vezes até por empréstimos em bancos internacionais. A burocracia existe para ser vencida. Você não consegue captar recurso hoje se não tiver um mínimo de burocracia. E às vezes ela ultrapassa o limite do bom senso às vezes. O Lidera Rio é muito importante, porque ele na verdade serve como um investimento na preparação dos gestores. Às vezes você deixa de captar aquele recurso, de trazer aquele recurso para a prefeitura, de fazer um bem para a sociedade, porque não sabe preparar o projeto. O seu problema é na captação e depois na execução e depois na prestação de contas. É um grande trabalho que o Sebrae está fazendo com o Lidera Rio. A AG Rio tem ido ao interior do estado? Sem dúvida, faz parte da nossa política, de apoio aos municípios, visitar os municípios, identificar regionalmente as necessidades de cada município. E ninguém mais conhece o município que o próprio prefeito, eleito pelo povo democraticamente. Temos feito isso em muitos municípios e vamos continuar fazendo. Nós temos um portfólio de produtos muito amplo, porque nós temos recursos próprios, temos recursos do BNDES, porque nós somos agentes financeiros do BNDES, e agentes financeiros também do FGTS. Então, somando os nossos recursos, o acesso aos recursos do BNDES e acesso aos recursos do FGTS, nós temos uma linha de produtos muito completa. Quanto tem à disposição para investir? Nós não temos hoje dificuldade de acesso a recursos. O que nós precisamos é ter uma prefeitura elencando as suas prioridades, identificando os projetos prioritários para cada fonte de recursos. Por exemplo, nós temos hoje, podemos financiar um hospital, uma escola, equipamentos especificamente, podemos trabalhar na modernização da máquina pública, podemos trabalhar, por exemplo, em resíduos sólidos, no financiamento das soluções de resíduos sólidos, drenagem, mobilidade urbana. E para fazer o projeto, porque na verdade às vezes o prefeito tem a visão, sabe o que precisa ser feito, mas falta recurso para fazer o projeto básico que vai fazer com que ele tenha esse recurso. Essa é uma ótima pergunta. A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro se preocupou com isso. É uma preocupação de algum tempo já do vice-governador Pezão, do governador Sérgio Cabral, que a gente pudesse pensar em algo que viesse a facilitar os municípios, não só do ponto de vista do projeto, como também do ponto de vista da contrapartida.
E aí nós criamos 2 produtos muito específicos. Um para atender a necessidade da contrapartida. Muitas vezes o governo federal, o próprio governo estadual oferece uma linha de financiamento ou um recurso, até não reembolsável, mas determina que a prefeitura libere, por exemplo, parte desse valor do projeto, 5%, 10%. E a prefeitura às vezes não tem esse recurso. Então nós financiamos agora as contrapartidas necessárias e também financiamos os projetos. Isso vai agilizar muito e vai dar reais condições para que o prefeito possa viabilizar o acesso ao financiamento. Além dos recursos disponíveis pelo BNDES, pela própria AG Rio, que outros recursos esse manual e esse curso ajudam o prefeito a captar? São 2 etapas. Uma é a realização do curso e a segunda etapa é justamente a questão da elaboração de um manual, enfim, que diz sobre todas as linhas de financiamento. Na realidade, a gente vai lançar um livro, um manual, para que essas pessoas que lidam, né, esses gestores públicos, possam identificar quais são essas linhas de financiamento disponíveis. São muitas. Coube numa publicação, né? E, além disso, o que é interessante é que, ao final desse curso, todas as prefeituras elas estão aptas a participar de uma rodada de contatos e articulações, diretamente com aquele ente que financia. O que é muito interessante. Muitas vezes você tem uma certa dificuldade ou alguma questão que você precisa, enfim, tirar uma dúvida, né? E você está diante dessa pessoa, de um ministério, representante de um ministério, representante de uma instituição. Nem todos os municípios eles têm a possibilidade de estar em Brasília, de estar diante dessas pessoas. A rodada de contatos de articulação é um momento muito interessante, tanto para o gestor público, né, das prefeituras municipais, quanto para essas próprias instituições do nível federal que muitas vezes têm o recurso. O SEBRAE cumpre aí um papel fundamental, que é a informação, né, o acesso, portanto, à informação e a preparação para o acesso aos recursos. Isso é um gap que existe em função, não porque o prefeito não tenha interesse ou não tenha preocupação com isso, porque hoje, com o mercado muito aquecido, acontecem 2 coisas. De tempos em tempos, como a prefeitura muda o prefeito, as equipes às vezes modificam muito. E também quando hoje o empregado municipal ele é um bom empregado, a iniciativa privada hoje, né, paga inclusive um pouco melhor. Então é sempre um dilema que o prefeito encontra. Então, sem dúvida, o programa Lidera Rio traz essa oportunidade de capacitar o ente e de projetá-lo para o acesso ao recurso. No próximo bloco, vamos conhecer as necessidades mais urgentes de alguns municípios. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O que mais preocupa os prefeitos? Quais projetos eles precisam desenvolver logo para melhorar as condições de vida dos moradores? Nós ouvimos alguns prefeitos. Vamos ver o que eles disseram. Partido Alferes é uma cidade eminentemente agrícola, né? A gente vive de agricultura, onde o maior número de pessoas elas trabalham num tipo de trabalho informal. Um dos indexadores hoje que mede a qualidade da nossa cidade é o emprego. Não é que elas não estão empregadas, mas elas não estão exatamente formalizadas dentro do mercado. E isso cai lá no nosso indexador como um problema hoje que a gente precisa melhorar, conscientizar os nossos produtores que eles precisam se organizar, emitir as notas e com isso ele vai começar a gerar a renda, vai recolher o ICMS, isso retorna para a nossa cidade como forma de renda. Nós vamos melhorar o indexador do nosso público empregado hoje, que isso ajuda a qualificar um pouco a nossa cidade, né? E outros fatores que são importantes. O Rio das Ostras está na região dos lagos, junto a Cabo Frio e Búzios, e a nossa maior vocação é, sem dúvida nenhuma, o turismo. São praias belíssimas, uma natureza muito bonita. Entretanto, o Rio das Ostras está localizada também ao sul de Macaé, a grande cidade brasileira do petróleo, e precisa também, com muita inteligência, com bom senso, tirar bom proveito da presença ali da atividade de petróleo. Então o Rio das Ostras pode aliar
dois grandes pontos para o seu desenvolvimento: atividade turística e atividade de petróleo. Lá no município, o que nós queremos é ter o apoio para a atividade petrolífera, mas apoiar também a pesca, que é uma atividade histórica, tradicional e cultural do povo de Rio das Ostras. Os pescadores foram os fundadores da cidade, foram os pioneiros, foram aqueles que chegaram primeiro, que se estabeleceram primeiro e que a história e o desenvolvimento da cidade tudo deve. Então nós precisamos amparar e apoiar esses pescadores, dar condições a eles de desenvolver a sua atividade com segurança, com eficácia, comercializar o seu produto e gerar renda e gerar riqueza. Metalmecânica e agropecuária são os principais, são alavancadores do desenvolvimento da nossa cidade. Tivemos uma tradição importante no desenvolvimento. Barra Mansa foi a maior bacia leiteira do país. Nós tínhamos lá, por exemplo, a Nestlé, que perdemos a Nestlé. Perdemos para 3 rios, veja você. Então a gente tem que resgatar esse tipo de vocação e explorar mais essa metalmecânica, siderurgia que nós temos dentro da cidade, para atrair novos empregos e novos investidores. O meu município é um município agrícola, mas é um município que tem um grande potencial de turismo rural. Nós temos muitas cachoeiras, nós temos muitas matas, nós somos a maior parte de Mata Atlântica do estado está dentro de Cachoeira de Macacu. Então nós temos um desenvolvimento, podemos fazer um grande desenvolvimento no ecoturismo, no turismo rural. Cardoso Moreira hoje é uma cidade que vive da pecuária, né? Agropecuária e agricultura. E não temos outra renda, né? Cardoso Moreira hoje não tem emprego, nós não temos indústria. E nós precisamos criar incentivos onde a gente possa levar indústria para a nossa região para gerar emprego e renda, atraindo os empresários através de incentivo fiscal. Isso com certeza, com o apoio do nosso governador, acho que a gente vai conseguir dar um grande incentivo no ICMS para que a gente possa estar levando algumas indústrias que vão gerar emprego, inclusive para beneficiar o grande Porto do Açu, hoje que está empregando muita gente, está tirando muita gente da nossa região e dando emprego no Porto do Açu. Mas nós precisamos também gerar emprego nas nossas cidades, onde as pessoas precisam estar próximo de casa, próximo da família, trabalhando. O nosso município enfrenta hoje talvez a pior fase da história do município. A gente é o município do noroeste do estado, talvez a área mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, há 30 anos atrás nós tínhamos 28 mil habitantes. Segundo o último censo, nós temos 14.500 habitantes, né? Ao contrário dos outros municípios, o nosso município está decrescendo em termos populacional. E o principal problema que eu acho é que o nosso município talvez seja o único do estado do Rio de Janeiro e talvez um dos únicos do Brasil que não tem um distrito ligado à sede por estradas asfaltadas. Ainda é de estrada de chão. Então a gente tem muita dificuldade por ser um município muito pobre e os produtores rurais têm muita dificuldade de escoar suas produções. A gente também é uma cidade turística, nós temos lá um polo turístico, cachoeiras naturais e fica difícil o acesso para os municípios vizinhos irem lá porque a gente não tem uma estrada em boa qualidade. Então isso é uma das, eu acho, prioridades para o nosso município, é conseguir com o governador do estado, é conseguir essas parcerias para que possamos asfaltar os nossos distritos, para ligar a nossa sede, para que os produtores possam escoar suas produções, para que a gente possa investir no turismo, né? Eu acho que esse é o caminho, essa é a principal prioridade. Paraíba do Sul tem um potencial forte na zona rural, tem um potencial forte no turismo, e tem um potencial forte para atrair empresas, já que nós também somos beneficiados com a lei de ICMS de 2%. Então nós queremos ter um planejamento estratégico para o município. Na BR-393 nós vamos atrair empresas. Dentro da cidade nós vamos trabalhar o meio ambiente e o turismo e aproveitar a nossa grande extensão territorial e apoiar também a zona rural. Bem, a gente está falando aí de municípios com uma vocação rural e que levam muito em consideração a questão da formalização, né? É um grande desafio. Sem dúvida. Aliás, é um tema muito importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Mais de 55% da nossa economia é informal ainda. Mas o dado importante é que a gente observa claramente um movimento voltado para a formalização. E os líderes municipais têm demonstrado essa preocupação. Recentemente visitei
Rio das Ostras, e lá o prefeito Sabino me dizia isso, da preocupação dele de pegar aquele trabalhador que está na informalidade, ensejar a ele um tipo de financiamento via AG Rio, e nós fazemos isso através do microcrédito, e em seguida ele poder se formalizar. A gente ganha duplamente. Primeiro que o trabalhador formalizado, ele fica mais protegido. E segundo, a economia ganha como um todo, né? Nem todos os municípios contam com uma grande empresa. Então, todas essas ações, esses incentivos à formalização são sempre bem-vindos. O governo do estado tem agora o sistema integrado, que é o REGIM, que está sendo ofertado gratuitamente a esses municípios. E é uma entrada única, ou seja, todo empreendedor ou todo candidato a empreendedor que deseja se formalizar pode, através da internet, fazer a sua consulta prévia, enfim, emitir o seu CNPJ, o seu contrato social. Mas falta muita informação, né? Ainda falta informação. É importante que não apenas informação, né, mas processos mais racionalizados, né? Processos mais racionais, processos mais simplificados, para que esses empreendedores, de fato, consigam enxergar os benefícios de ser formal. Em relação a isso, eu gostaria de traçar um paralelo entre o que vive a prefeitura e o empreendedor. Quando a gente faz uma identificação, o que está obstando o acesso ao financiamento, né? É exatamente igual à dificuldade da prefeitura, principalmente as pequenas prefeituras, com o microempreendedor, o pequeno empreendedor. Por quê? Porque ele não tem a informação, né? E ele não sabe resolver aquelas questões básicas, às vezes por falta de equipe, às vezes por falta de condição mesmo, que ele está tão voltado para a gestão da prefeitura ou para a gestão do seu próprio negócio, que ele perde, né, na definição do que fazer. Então eu acho que a gente vive, nesse caso, um ciclo virtuoso, porque o programa Lidera Rio vai levar informação, capacitação, conhecimento. E as empresas, tanto as federais, né, que dispõem de recursos, quanto a AG Rio, em âmbito estadual, como uma agência de fomento, poderá dar uma grande contribuição, porque nós não nos limitamos só a gerar o financiamento, nós também orientamos e às vezes até compartilhamos uma visão do que poderá ser mais adequado naquele momento para a prefeitura. Há uma visão por parte do Estado dessa questão estratégica, das vocações regionais, de como se pode estimular uma ou outra atividade no município que é vocacionado para aquela atividade? A AG Rio olha também essas vocações? Sem dúvida. Primeiro, existe uma diretriz, né, do governo José Cabral, que é inteiramente compartilhada pelo secretário Júlio Bueno, que traça uma diretriz de desenvolvimento para o Estado como um todo, e respeitando as vocações locais, né? Por exemplo, nós temos agora no sul fluminense, né, o polo automotivo, temos lá a Volkswagen, temos a Peugeot e agora a Nissan. Estamos nos preparando para dar o apoio à cadeia produtiva daquela região. O setor do turismo, por exemplo, é uma preocupação, por exemplo, do nosso vice-governador, Pezão. A AG Rio está fazendo encontros regionais para fortalecer e levar o financiamento aos municípios com relação ao turismo. A gente está muito voltado para essas pequenas soluções, das pequenas pousadas, dos pequenos hotéis, que muitas vezes não têm acesso às linhas tradicionais de financiamento. Uma dificuldade que os prefeitos têm é o acesso aos órgãos de financiamento. Por funcionarem em diferentes locais, os prefeitos ou secretários municipais muitas vezes não têm recursos para percorrer em lugares diversos fora de seus municípios. Você quer saber como levar o Lidera Rio para a sua cidade? Então não saia daí, a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Caixa Econômica também tem recursos para as prefeituras. Qual a participação da Caixa no Lidera Rio? A Caixa, assim como a Alerj, assim como a AG Rio, entre outros órgãos, ajudam diretamente com o conteúdo, enfim, orientando, colaborando com a própria articulação com as prefeituras, já que a Caixa, assim como as demais instituições, elas têm representantes nessas localidades, para que a gente possa, de fato, conseguir atender 100% das prefeituras. Qual a importância de estar no local, estar próximo às prefeituras, para que esses projetos corram com mais facilidade?
Isso tem até um ditado popular, né? Que engorda o boi é o olho do dono, né? Os mais antigos diziam muito isso, nós certamente ouvimos muito das nossas avós isso, né? Certamente, quando você vai ao local, você sente, né, as necessidades, ouve o prefeito, ouve o secretário, identifica na comunidade as necessidades, certamente você volta para o projeto, passa a analisar aquele processo com o senso de prioridade que ele deve ter. Eu costumo muito dizer lá na AGRI o seguinte, quando o nosso empregado lá tem um processo sobre a mesa, ele precisa não só refletir sobre a parte burocrática, que é importante em todo o processo. Afinal de contas, é a parte burocrática que vai gerar transparência, segurança para que as coisas aconteçam. Mas, acima de tudo, ele precisa olhar aquele processo, o que vai ensejar com aquele processo andando mais rápido. Certamente vai levar a mais desenvolvimento, vai levar mais emprego, renda e atendimento das famílias. Porque as pessoas não moram no Estado, não moram no governo federal, né? As pessoas moram no município. E essa atenção precisa estar, vamos dizer assim, na prioridade de todos. Mas a AGRI vai localmente às prefeituras? Nós fazemos questão de ir. Nós estamos lá, eu tenho feito várias visitas aos municípios, nós encaminhamos os nossos chefes de departamento, os nossos diretores. Nós temos lá, inclusive, na AGRI, uma recomendação. Nós não liberamos financiamento sem que a gente vá ao local e conheça o que está financiando. Isso é bom para o prefeito e é bom para a instituição. Agora, até que ponto, é uma pergunta para os dois, mas até que ponto o órgão financiador também tem que ser um órgão orientador? Existem os dois lados da moeda. O órgão financiador, ele também necessita financiar. Então, cabe a ele também levar essas orientações. Nessa rodada de articulação que nós já realizamos nas outras edições, ficou muito claro a importância desse contato direto com a pessoa que deseja, o município que deseja, de fato, financiar. Esse, de fato, é um ponto importante, porque a gente fala no Lidera Rio muito com capacitação, prefeito empreendedor, mas tem uma palavrinha mágica aí, que é a parceria. O agente financeiro, no caso a AGRI, e o prefeito e a sua equipe precisam compartilhar esse momento, sem, evidentemente, nenhuma interferência indevida, porque quem define o que será financiado, evidentemente, as suas prioridades é o prefeito, que foi eleito para isso e é o gestor do município. Mas nós podemos, com a nossa experiência, com um olhar estadual, com essa visão do que está acontecendo no Estado, a gente pode levar, por exemplo, um case de sucesso que está acontecendo no município e dizer para o prefeito, olha, isso nós estamos financiando num determinado município, está dando muito certo, foi muito eficaz, o que o senhor acha de olhar essa prática? Muitas vezes o prefeito ou vai ou manda a equipe lá verificar e acaba optando por aquele projeto que já é um sucesso. Isso é bom porque agiliza, é bom porque garante o sucesso da aplicação de recursos. As próprias agências de financiamento, elas sabem onde o calo aperta, onde é o calo da prefeitura, o que elas devem fazer. E é mais ou menos isso que a gente pede, né? Enfim, esse é o nosso pleito, para que essas agências também possam informar melhor os seus municípios do estado do Rio de Janeiro, né, para que eles possam ir direto à questão. Já está caminhando agora para o final do programa, a gente falou da AGRI, falou do Lidera Rio, mas eu queria que os senhores falassem como é que as pessoas acessam esses programas. No caso do Lidera Rio, são as prefeituras que inscrevem seus funcionários? Sim, o SEBRAE ele tem agências em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos nossos micro-regionais, nossos escritórios regionais, e de lá todos os nossos gerentes, eles acessam diretamente esse prefeito. Nós queremos ter a pessoa certa no curso certo. Não? Nós queremos a pessoa responsável por inscrever um projeto no seu município. Esse sim deve estar nesse curso de alavancagem de recursos. E essa apostila da captação, ela vai ficar disponível online também? Fica disponível online, além dos exemplares que serão publicados, serão distribuídos para os responsáveis. Domingos, e na AGRI, como entrar em contato? No caso da AGRI, nós preocupados em dar uma melhor atenção às prefeituras, nós criamos uma diretoria de governo específica para atender aos prefeitos. Nós estamos lá à disposição com toda a equipe. Podemos ser acessados ou por telefone ou então pelo site, que é interativo. Nós acabamos de inaugurar um novo site, que é www.agri.com.br.
www.agrio.com.br. E o telefone? O telefone é 2333-1212. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Domingos, obrigada, Juliana, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.